Vamos encerrar agora nacional e vamos partir para o cenário internacional. Vamos com imagens ao vivo do Irã neste momento. Aliás, ali no topo, aquela coluna de fumaça é imagem de Beirute, no Líbano. Beirute que foi atingida por Israel na manhã desta segunda-feira. Imagens ali do lado direito, no canto superior. Vamos lá. Nessa segunda-feira, o terceiro dia de conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel leva ainda mais a tensão no Oriente Médio. O Irã intensificou ataques contra alvos americanos no Golfo. O país soma 550 mortes, entre elas 153 estudantes que morreram num ataque a uma escola no sul do país. Neste domingo foi anunciada a morte do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, que foi substituído pelo Ayatollah Alireza Araf como líder supremo interino. Ele vai ter a missão agora de conduzir o processo de escolha da nova liderança. Essa definição caberá à Assembleia de Peritos, um órgão formado por 88 clérigos responsáveis pela sucessão. Atualizações sobre o dia de hoje. Segundo a mídia iraniana, 3 caças norte-americanos caíram no Kuwait. Kuwait que é aliado americano na região. Teherã também afirmou ter atingido o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Conselho de Segurança Nacional iraniano negou que o país tenha retomado contatos sobre o programa nuclear. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu manter os ataques contra o Irã até cumprir todos os objetivos e admitiu que mais soldados americanos podem morrer na operação. 3 mortes de militares já foram confirmadas. Em um novo flanco desse conflito, Israel bombardeou o Líbano na madrugada desta segunda-feira após ataques do Hezbollah, que confirmou o lançamento de drones e foguetes contra o norte de Israel em retaliação à morte do Ayatollah Ali Khamenei. Israel afirmou que interceptou os disparos. Foi o primeiro ataque do Hezbollah desde o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em 2024. O novo confronto amplia o risco de uma guerra regional em meio a essa escalada entre Irã, Israel e Estados Unidos. Eu quero trazer nesse momento aqui para a nossa conversa, inclusive, o Bruno Lima Rocha, que é jornalista, é membro da Spam TV Brasil, que é o serviço em língua portuguesa da mídia iraniana pública, e que está nos ajudando a entender esse conflito desde sábado, quando, bom, isso tudo teve início. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Atualizações, quero saber como você vê nesse momento o conflito que a gente acompanha no Oriente Médio. Bom dia. Opa, bom dia, Thalita, bom dia para a audiência da TVT. É bom estar aqui, embora a circunstância não seja a melhor de todas. A, a Ásia Ocidental, né, que o mundo europeu, o anglo-saxão chama de Oriente Médio, ela passa por uma situação drástica. Por quê? Porque Donald Trump declara no sábado de manhã que a grande intenção é acabar com a marinha iraniana, ou seja, o imperialismo quer dominar o Golfo Pérsico, quer manter a sua condição de prevalência militar e, em última análise, determinar não só o preço do barril de petróleo, mas a moeda transacional do barril de petróleo. Porque com a presença militar ali, os Estados Unidos podem condicionar desculpa aditivar, essas tétricas monarquias do Golfo que hospedam bases militares estrangeiras, não só dos Estados Unidos, de Inglaterra e França também, porque sequer querem se preparar como países soberanos para se defender de um eventual ataque, de qualquer circunstância. A outra situação, e aí eu acho que a gente fala para pelo menos 10 milhões de pessoas, ou 9 milhões 999 mil, além de mim, a população de origem libanesa no Brasil é gigantesca. O Hezbollah aceitou um armistício em novembro de 2024. E desde então, a entidade sionista que ocupa a Palestina bombardeia o Líbano semanalmente. Tudo registrado. E tenta retomar uma faixa de 25 quilômetros do rio Litani para cima, que é uma espécie de estado tampão que durante 15 anos foi ocupado militarmente pelas forças sionistas, e em maio de 2000, o Hezbollah, liderando a resistência libanesa, expulsou o invasor e retoma a unidade territorial do país Líbano.
O ataque contra, aspas, norte de Israel é a Galileia ocupada. O Estado sionista foi autodecretado em 48 e até na partilha da ONU, esse território ao norte do que eles chamam de Israel e que é contíguo ao Líbano, a Grande Fenícia, é a Galileia. Pertenceria à população árabe palestina. Eu posso interpretar como uma guerra de libertação também. A outra circunstância, para não me estender, isso é muito importante. O secretário de guerra do governo Trump, Pete Hegseth, disse que o Irã mostrou o seu rosto porque está bombardeando os vizinhos. Não. Os vizinhos hospedam uma força militar agressora e um país tem o direito de se defender. Ao contrário do que disse Trump no Congresso dos Estados Unidos na quinta-feira última, o Irã não tem ICBMs, mísseis intercontinentais. Portanto, como afirmou o chanceler Sayad Abbas Araghchi, não há como lançar um míssil do território iraniano e atingir um território estadunidense. Qual é o alvo válido pela Convenção de Genebra? Bases militares do país agressor. Ninguém mandou, ninguém determinou. Eu duvido que a Arábia Saudita, se ela dissesse não instala a base aqui, os Estados Unidos teriam coragem de se contrapor à Saudi Aramco, à coroa saudita. Mas, enfim, uma vez que essas monarquias aceitaram e são ditatoriais, absolutistas, trabalho análogo à escravidão, todos os direitos fundamentais do iluminismo ocidental que o Império diz defender, lá não tem. Uma vez que elas aceitaram hospedar uma força militar agressora, elas têm de pagar o preço por isso. E pergunta para a população nativa do local se é a favor de receber base dos Estados Unidos. Tenho certeza que não. Seria o grande balanço do momento. Por fim, as Sim. instituições iranianas, apesar de tudo, são sólidas, porque tem regra de transição. Eu ficaria por aqui. Perfeito. Antes de passar para Laura, Edu, Carlito, deixa eu trazer essa informação. A estatal Aramco, a maior petroleira do mundo, interrompeu as operações da refinaria de Ras Tanura, uma das maiores da Arábia Saudita, após o local ser atingido por um ataque de drone iraniano nesta segunda-feira. A instalação tem capacidade para a produção de meio milhão de barris por dia. As autoridades interceptaram 2 aeronaves não tripuladas no local e afirmaram que a situação está sob controle. Não há informações sobre vítimas. Ras Tanura também funciona como um terminal estratégico de exportação de petróleo saudita ao Golfo. Laura. Não, eu queria abrir dizendo que eu acho que nós temos que honrar os mortos dessa escola de meninas, que não é sem querer, gente. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Quer dizer, não foi sem querer. Hoje a gente abre o dia com a notícia de que 4 hospitais, notícia essa veiculada pelo governo do Irã, mas veiculada pela OMS, de que 4 hospitais iranianos foram atingidos. Não é sem querer. A gente sabe que hoje em dia essas armas têm uma precisão gigantesca. Elas vão lá e matam o Ali Khamenei no lugar, no esconderijo onde ele está. Quer dizer, a gente tem visto e viu muito isso em Gaza. Essas armas têm uma precisão gigantesca. Quando os Estados Unidos, em consórcio com Israel, optam por atacar uma escola de meninas, matando 150 crianças e seus professores, suas professoras, isso não é um ato, olha, aconteceu. Isso é um ato de uma força de guerra que quer implantar o terror. É por isso que ela pega e ataca o hospital, é para que a pessoa não possa ir para o hospital. É o que aconteceu em Gaza, nós já vimos, esse filme nós já vimos. Então eu acho que a gente, e é uma vergonha, eu assisti ontem a Globo amplamente, e os jornalistas da Globo estão muito preocupados com a situação das mulheres, mas não mencionam a escola atacada. Estão muito preocupados com a situação dos direitos humanos, mas não mencionam os hospitais atacados. É uma coisa, é de um cinismo. Mas, por exemplo, planteiam os 4 soldados que ninguém sabe onde nem como, soldados americanos que teriam sido mortos e que o Trump homenageou. Quer dizer, é tão uma coisa, como disse o Bruno, é tão uma coisa são 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Quer dizer, a Arábia Saudita pode ser uma ditadura,
pode mandar esquartejar um inimigo do regime da Arábia Saudita, como todo mundo sabe. E a imprensa americana, inclusive, cobriu isso largamente. Um jornalista que era uma pessoa, um desafeto da monarquia saudita, que foi esquartejado dentro de uma embaixada da Arábia Saudita. Mas isso tudo bem, isso não é violência, isso é alguma espécie de justiçamento. Então eu acho que a gente tem que... obviamente, eu não sou uma pessoa que compartilho a fé islâmica, porque eu não nasci nesse país, porque eu não conheço essa fé a ponto de poder me envolver emocionalmente e religiosamente com isso. Mas eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, entender que é um país colonizado, um país que foi vítima de uma colonização e de uma exploração capitalista violentíssima. O regime do Shah do Irã, cujo filho agora se candidata alegremente a herdar o espólio do Irã, que vai ser entregue a ele pelos Estados Unidos e Israel. O regime do Shah do Irã matou centenas de milhares de pessoas. Aliás, o programa nuclear iraniano começou, não é que começou com os ayatollahs, começou com o Shah do Irã. Aí, energia nuclear, quando o regime do Shah era aliado dos Estados Unidos, tudo bem, pode ter energia nuclear. Agora, como o Irã não é mais aliado, então agora não pode. Então, é essa coisa dos 2 pesos e 2 medidas que a gente tem que pegar e mostrar. E só para concluir, eu acho o seguinte, se resta alguma regra moral para a gente saber de que lado nós temos que estar, a regra moral tem que ser o seguinte: olha quem está morrendo, olha quem está sendo atacado, olha quem está sendo assassinado, olha quem... O Irã está se defendendo. Isso é uma coisa que até no Código Penal mais tosco é garantido à vítima. Se você é atacado, você tem o direito de se defender. É assim, se vem uma pessoa e te ataca, você tem o direito de responder. Então, negar esse direito, que é o direito mínimo de quem é atacado por um criminoso, é um absurdo. E é isso que a imprensa ocidental está querendo fazer com o Irã. O Irã tem que ser atacado, tem que se submeter e tem que não responder. Então, eu acho que a gente tem que começar por honrar as vítimas. E quando a gente pensa nas vítimas, a gente sabe de que lado nós temos que estar. Perfeito. Edu Castro. Eu tenho uma pergunta para o Bruno, só que antes Sim. uma informação rápida e econômica. Sexta-feira, o petróleo, barril tipo Brent, né, que é o referência internacional, negociado em Londres, estava a $72 o barril. Agora de manhã bateu 80, nesse instante em 79. E isso é algo que vai nos impactar a todos em qualquer lugar que estejamos. Bruno, a pergunta que eu tenho para você, e a Bolsa de Valores de São Paulo, para quem gosta, caindo 1%. Bruno, informação que a gente tem, vindo da imprensa iraniana, é de que o complexo, o escritório de Benjamin Netanyahu foi alvo de um ataque, o contra-ataque, como a gente está dizendo. Então eu queria saber de você qual é a última informação que vocês têm aí no Irã, ou você aqui, a partir do Irã, tem com relação a isso. Então, a informação foi dada pela agência Fars. A Fars não é uma agência oficial. Ao contrário do que se diz na mídia do Ocidente, o Irã tem mídia privada. Abundantes canais e agências de notícia privada. A Fars teria colocado um comunicado do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, que a gente no Ocidente chama de Guarda Revolucionária. Acaba virando um sinônimo. Eu acredito que é possível, vou explicar por quê. Porque na Guerra de Junho isso já tinha acontecido. Viralizou um vídeo, os 50 mil vídeos que viralizaram, do Netanyahu que saiu correndo. O que não se sabe é onde está Benjamin Netanyahu. O líder da República estava na sua residência oficial, num bunker de segurança. E ali foi atingido e chegou ao martírio. Netanyahu, no sábado, gravou um vídeo de um telhado em Tel Aviv. Ninguém afirma que é verdade ou não, pode ser IA, porque estava voando entre Chipre e Alemanha 2 horas antes. O avião do primeiro-ministro ficou fazendo
voos em 360, como eles chamam, em espera, inúmeras. Ele deu inúmeras voltas e o avião seguiu para a Alemanha. Isso, quem está falando são todos, quem não fala, está mostrando, são todos esses flight radar da vida aí. Então eu queria saber, por isso que eu lhe pergunto. Então, acredito eu que essa informação será confirmada. O Irã é muito cauteloso. Vocês podem ver o tempo que levou para confirmar o martírio do líder e o tempo que foi anunciado antes. Mas eu acredito que essa informação vai ser confirmada. E em sendo, não é uma novidade, é uma reincidência. Repete uma resposta retaliatória da agressão de junho. Eu queria trazer um elemento, se vocês me permitissem, não tenho nenhuma intenção de monopolizar a palavra, mas o tempo na TV voa. Houve uma entrevista do chanceler de Oman, agora me foge o nome, mas eu sei o programa, eu sei o momento, para a CBS News, em rede aberta, nos Estados Unidos, o programa Face the Nation. Depois eu mando para a produção. Circulou amplamente. O chanceler de Oman, na sexta-feira 27 de fevereiro, disse com todas as letras: na terça, ou seja, amanhã, estaríamos assinando o acordo. O Irã se comprometeu em negociação na quinta de enterrar, sob controle da Agência Internacional de Energia Atômica, o seu urânio enriquecido de 60%, manter estoques de pesquisa de 1,5%, controláveis pela agência, para não perder o acúmulo de radioisótopos e da busca por medicamentos e tratamentos contra o câncer. Isto não foi dito por mim, não saiu na TVT, infelizmente, a gente queria dar esse furo. Saiu na CBS News, programa Face the Nation, um programa que bate 20 pontos de audiência em TV aberta, coisa que para hoje em dia é muita gente assistindo. E ainda assim, às 7 da manhã do dia seguinte, fuso horário de Washington, o presidente Donald Trump anuncia que, além do programa nuclear, quer erradicar a marinha iraniana e a sua capacidade missilística. Então, nunca foi pela questão nuclear. Perfeito. Essa é a imagem. O Bruno me mandou no final de semana. Essa é a imagem, isso, que o Bruno cita da entrevista agora. Deixa eu passar para o Carlito. Carlito, apontamentos, questionamentos, se tiver. Apontamento importante para o primeiro. Bem-vindo, Bruno. Apontamento importante é, mais uma vez, um país que apresenta grandes reservas de petróleo, né, entrando no alvo dos Estados Unidos da América, e a questão de não se submeter, evidentemente, aos interesses estadunidenses. A gente vê muita discussão sobre a questão do poderio bélico do Irã, várias mentiras já caíram, né, inclusive publicamente. Agora pela manhã o Reinaldo Azevedo soltou até um vídeo das análises que ele faz criticando algumas desinformações, algumas delas inclusive que o próprio Bruno também já trouxe aqui, que foram desmentidas publicamente sobre a questão dos objetivos do Irã. E os crimes cometidos pelo próprio Donald Trump, né? Mais uma vez ele descumpre o requisito básico de você atacar um outro país sem a autorização do Congresso. E sobre essa narrativa que a grande mídia do Ocidente tem divulgado, Bruno, de que o Irã está se preparando para se render, e estranhamente as imagens, né, que também estão sendo divulgadas como se toda a população do Irã estivesse comemorando a morte do Ayatollah Khamenei. E aí ontem, inclusive, o jornal da Globo, né, o Fantástico, foi obrigado a dizer que teve manifestações contrárias e a favor, porque os vídeos viralizaram tanto nas redes sociais da população do Irã nas ruas, que eu acredito que não dava para tapar o sol com a peneira. Como é que você vê essa seletividade de como a mídia do Ocidente faz a divulgação do que acontece no Irã? Obrigado pela colocação e a chance de trazer mais esse item. Infelizmente, Carlito, a gente viu em várias TVs do mundo inteiro, não só do Brasil, manifestações em defesa da República como sendo da oposição. Inclusive, chegou a circular no país e na BBC no mesmo dia manifestações com os retratos, com as fotos do hoje mártir Ali Khamenei, do chanceler mártir Abdollahian, do presidente mártir Raisi, do general mártir Hassan Soleimani, toda a iconografia do martírio recente do Irã, que reivindica a República como sendo da oposição. É quase como falar que os atos de ontem da extrema-direita brasileira defendem o presidente Lula ou vice-versa. É tão absurdo.
que a gente fica até envergonhado de ser colega de profissão jornalista. A outra situação, queria, se me permitirem, dar uma orientação básica. Quando tem ato da oposição à República, ocorre no exterior e tem as bandeiras com o leão da monarquia Pahlavi. Tem um leão ali, tá? E em geral tem bandeira de Israel junto. Isso não circula em território iraniano. Os atos que a gente acompanhou todos, tá? Todos. Que chegaram a bater 1 milhão de pessoas nas ruas sob risco de bombardeio. Eu queria trazer essa dimensão da coragem da população civil iraniana, que sai às ruas arriscando ser bombardeada por um F-35, por um míssil, por um drone, que simplesmente seriam lançados ou de Israel ou dos Estados Unidos, que é quase a mesma coisa. Eu queria questionar como é possível que, em pleno estado de guerra, uma oposição iraniana que quer derrubar a República saia alegremente às ruas no Irã. Isso não acontece, é impossível. Seria a mesma situação. O Brasil declarou guerra ao eixo nazi-fascista. E o governo Vargas permitia manifestação integralista nas ruas em 44, 45. Não permitia. Então é tudo impossível, é tudo a arte da mentira, mentira em tempo real, em alta tecnologia. População do Irã, não só do Irã, de vários países da região, saiu às ruas com muita vontade, com muita gente, centenas de milhares, batendo na casa de 1 milhão no Irã e no Iraque, para defender a República, porque entende que a República é a única instituição leal a esta população, a estas populações. Porque, ao contrário, por exemplo, dos discursos de monarquias do Golfo, o único país que empenha orçamento para defender a Palestina é o Irã. Ah, que Exato. pena que assim, outros países poderiam fazê-lo, mas não fazem. Quem faz é o Irã. Sim. Bruno, seguinte, vou te pedir para continuar aqui comigo. Carlito, me despeço de você por aqui. Muito obrigada, como sempre, pela sua presença aqui às segundas. Um beijo enorme. Boa semana para você, Carlito. Obrigado, Thalita. Obrigado aos colegas e até a próxima semana. Tchau. Até. Um beijo, Carlito. E eu quero trazer mais informações de já mais entrevistas. França, Alemanha e Reino Unido divulgaram declaração conjunta, afirmando que estão prontos para adotar ações defensivas necessárias diante da resposta do Irã aos ataques dos Estados Unidos e Israel. Os países afirmaram que podem agir para neutralizar capacidades militares iranianas, como lançamentos de mísseis e drones. Os europeus classificaram os ataques iranianos como cegos e desproporcionados e disseram que qualquer medida será coordenada com Washington. O Reino Unido anunciou um plano de evacuação para cidadãos no Golfo, enquanto a França deslocou um porta-aviões para o leste do Mediterrâneo. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, chega amanhã a Washington para um encontro com o presidente Donald Trump. Merz será o primeiro líder europeu a se encontrar com o americano desde o início dos ataques contra o Irã. Já notícias sobre a China voltou a condenar hoje os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e diz que a operação não tem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Pequim afirmou que a morte do líder supremo iraniano é uma grave violação da soberania do país e do direito internacional. O governo chinês defendeu a suspensão imediata das operações militares e alertou para o risco de expansão do conflito no Oriente Médio. A chancelaria também confirmou a evacuação de mais de 3 mil cidadãos chineses do Irã. Vamos direto a Pequim, inclusive, conversar com o jornalista Bruno Falsi, correspondente da Telesur na China. Boa noite para você aí em Pequim, Bruno. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Queria informações daí de Pequim, da China, em relação a esse conflito no Oriente Médio. Boa noite. Thalita, boa noite a todos da TVT e ao público brasileiro que nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem, tem uma notícia que saiu agora recentemente sobre um telefonema entre o ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, né, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Arkhin, se eu sei se estou pronunciando corretamente o nome dele. Mas, enfim, nesse telefonema importante entre a China e entre o ministro das Relações Exteriores da China e do Irã, a China reafirmou sua firme amizade entre a China e o Irã e o apoio à soberania iraniana, né? E disse e reafirmou ao governo iraniano que condena veementemente os ataques de Estados Unidos e Israel contra o país
e que procura, através da diplomacia, né, resolver a questão que a China diz sempre que o único caminho para a paz é através da diplomacia, e que através da diplomacia ela busca, então, resolver esse conflito do Irã, para impedir que chegue a toda a região do Oriente Médio e talvez até além, né? Então, essa é a última notícia, saiu há pouco mais de uma hora no Ministério das Relações Exteriores da China, e a China tem feito esses esforços, né? Logo em seguida a esse telefonema com com o ministro das Relações Exteriores do Irã, o ministro das Relações Exteriores da China ligou também para o ministro das Relações Exteriores da França, buscando aí uma ação conjunta internacional para tentar um cessar-fogo nesse conflito, tentar apaziguar os ânimos e tentar fazer com que ambas as partes voltem às mesas de negociações. Mas vale lembrar que a China condena veementemente as ações unilaterais dos Estados Unidos, inclusive a Mao Ning hoje condenou energicamente o assassinato do líder iraniano e disse que a solução dos conflitos não pode ser através daquilo que a China sempre diz sobre os Estados Unidos, que os Estados Unidos procura ser o xerife do mundo e trazer a lei da selva de volta às relações internacionais e minar o multilateralismo através de violência, né? Uso da força para implicar as suas vontades políticas. Perfeito, assim, eu não sei o que falta para a gente chamar de fato de guerra mundial que está acontecendo, né? Com o envolvimento de tantos países assim, e quase que de forma... Chipre está envolvido. Exato, de forma direta, assim, eu não sei o que falta realmente para a gente declarar que é uma guerra mundial. Laura? Eu acho que é importante falar que é claro que o Irã é um inimigo terrível do sionismo, e eu acho que isso que o Bruno falou, o outro Bruno falou, a gente parece que temos excesso de população de Brunos. Mas o que o Bruno da Spam TV falou, eu acho que é muito importante. Quer dizer, o Irã, ele tá hoje representando isso. Quer dizer, é mais um lugar em que os Estados Unidos atacam no sentido de... não, desculpa, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte, que a questão que o Bruno da Spam TV falou, eu acho que é muito importante, que é o seguinte, é o fato de o Irã, outra coisa que é para a gente esticar a nossa reguinha moral, para ver de que lado nós temos que estar, é ver qual foi o papel de Israel na guerra contra Gaza e qual foi o papel do Irã na guerra contra Gaza. Eu acho isso super importante, quer dizer... O Irã foi o único país que, de fato, se levantou em defesa do povo palestino. E é por isso que ele tem, inclusive, uma força moral sobre todo o mundo árabe. Vamos lembrar, o Irã não é árabe, o Irã é um país persa, é um país muçulmano, mas ele tem uma autoridade muito grande diante do povo islâmico e do povo árabe por causa desse papel tão importante de solidariedade que tem desempenhado ao povo palestino sob o ataque do sionismo internacional. Então, se a gente tiver alguma dúvida, vamos lembrar, eles foram os únicos a defender e se levantar em armas mesmo em defesa do povo palestino. Então, isso é uma primeira coisa. Mas a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, então é óbvio que para Israel, o Irã era uma pedra no sapato, né? O Irã é a maior pedra no sapato para o projeto de Israel, da construção da grande Israel, que pega um monte de pedaços do Oriente Médio, não é que pega só... Engana-se quem pensa que o objetivo, e já vários dignitários israelenses já disseram que o problema não é ficar nas fronteiras do que era a antiga Palestina, não. É pegar e avançar em relação a vários países, inclusive Síria, inclusive Líbano, inclusive Egito, inclusive para conformar aquilo que eles chamam da grande Israel. Mas a grande pedra no sapato é quem? É o regime dos ayatolás. Bom, só que esse regime não é fácil de ser derrubado, porque esse regime, ele se ancora fortemente no coração da sociedade iraniana. Eu acho isso super importante. Sim. Todo mundo fala... Já falaram que ia ser fácil acabar com o regime bolivariano, certo? Facílimo. Tanto não é nada fácil que
quem continua governando é Delcy Rodrigues e o PSUV. Então, na Venezuela não foi fácil, eles não conseguiram até agora derrubar o regime bolivariano. Estou chamando de regime até naquele conceito que o professor Reginaldo Nasser deu, uma forma de governo. Então, o regime bolivariano não conseguiram derrubar, mas muito menos conseguirão derrubar o regime iraniano, porque o regime iraniano, ele é ancorado nas comunidades. E como que ele é ancorado nas comunidades? Pela força do clero xiita. Porque o clero xiita é muito profundo, ele deita raízes no coração, no espírito do povo iraniano. E foi ele que permitiu, né, que aquela situação absolutamente impossível, que era você ter... eu estava lendo agora sobre as festas que o Shah do Irã, o Reza Pahlavi, deu quando foram comemorados os 3.000 anos do Império Persa. Ele levou toneladas de ostras diretamente de Paris, com cozinheiros, os maiores chefes, enquanto o povo iraniano estava passando fome. São os brioches. Ele pegava e a polícia secreta do governo iraniano, para vocês terem uma ideia do grau de violência dela, do governo iraniano, do Shah, não é o governo iraniano do Shah, que era apoiado pelos Estados Unidos. Sabe quem é que ia fazer curso de tortura em Teherã? Quem é? Os agentes do Pinochet iam aprender como torturar prisioneiro político latino-americano lá com a polícia secreta do Shah do Irã. Isso, tudo bem, entendeu? Isso para os Estados Unidos é do jogo, porque matar comunista, matar pobre, matar preto, matar muçulmano tá do jogo, matar índio é do jogo, entendeu? Então, eu acho que a gente, eu estou insistindo muito nessa questão da régua moral, porque eu acho muito importante, porque esse governo dos ayatolás tem sido insultado, vilipendiado, tratado como um bando de loucos, como um bando de fanáticos, um bando de psicopatas, e não são. É essa que é a coisa que eu acho que é muito importante a gente defender, a legitimidade do Irã ter o seu próprio governo, que ele lide com a sua própria oposição, isso tudo nós podemos defender. Agora, que os Estados Unidos se arroguem o direito de colocar e plantar mais cadáveres naquele país depois do que fizeram em Gaza, isso não, entendeu? Eu acho que a gente tem que pegar e ter uma posição muito clara, muito clara. É inadmissível. O Estadão fez um editorial ontem que falava: ninguém vai chorar pelo Irã. Gente, cara, só um monstro não vê um ataque. A gente não passou ainda as mochilinhas das crianças ensanguentadas, as mochilas das crianças que foram mortas nessa escola, onde 150 crianças morreram. A gente não passou, temos que mostrar essas cenas, entendeu? Por quê? Porque é isso, essa que é a paz americana, aquela paz que é a paz dos cemitérios. E enquanto eles falam que os outros é que são os assassinos. Então, eu acho importante notar esse negócio. Sim. Eu tenho uma pergunta para os dois Brunos. Perfeito, fica à vontade. Vou começar pelo Bruno. Gente, eu tô meio fora de horário. Bruno Lima. Tá, uma última pergunta, então. Estreito de Hormuz. Sim. Últimas informações que a gente tem com o Bruno Lima, vindas do Irã, e daí eu vou passar para o outro Bruno, para o Bruno na China, porque o Estreito de Hormuz é muito importante no escoamento e na chegada, tanto principalmente de petróleo, né? Aliás, petróleo. A última notícia no Estreito de Hormuz, engarrafamento, 150 petroleiros parados. Primeiro, Bruno Lima, então. Bom, pergunta excelente, né? A partir do final, pelo fuso horário brasileiro, para a gente não se confundir, tá? Do final da tarde de domingo, a Marinha da Guarda começou a autorizar alguns petroleiros, outros não. Os petroleiros chineses estão passando. Alguns estão passando, outros não estão passando. Por quê? Porque passam por águas territoriais iranianas. Então, o país tem o direito de deixar passar um navio por seu mar territorial ou não deixar passar.
O Irã também espantou, mandou para o Índico um dos 2 porta-aviões que está na operação dos Estados Unidos. Depois, o Comando Central negou que foi atingido. 4 mísseis foram enviados e o porta-aviões saiu correndo, como também aconteceu durante 2 anos no Mar Vermelho com as operações do Iêmen. É importante ressaltar, se vocês me permitirem, antes que eu tenha que sair, porque a gente já está com a edição ali para fechar, 2 situações. Primeiro, Laura, se em algum outro momento eu puder voltar, era bom avaliar a experiência que o Irã teve com as instituições políticas ocidentais. Todas foram tenebrosas. Monarquia absolutista, experimentaram parlamentarismo, tomaram um golpe de Estado. A própria dinastia Pahlavi é uma farsa, porque o primeiro Shah era um coronel cossaco do Império Russo. O neto dele, que agora está indo entre Londres e Washington querendo matar todo mundo no Irã, ele é neto de um coronel de cavalaria. Isso não é Shah coisa nenhuma. Foi uma invenção na época do chamado Grande Jogo da pressão entre o Império Britânico e o Império Russo. No meio do caminho, os Romanov perderam o poder, porque houve uma revolução russa. Esse é um dado. O outro, o conflito de longo prazo com os Estados Unidos é porque em 1953 houve um golpe de Estado, Operação Ajax. Derrubaram o governo eleito e se apropriaram novamente do petróleo iraniano. Um terceiro item, aí eu juro que eu fecho com isso, é o seguinte. Edu, Thalita, Laura, todo mundo que está nos acompanhando, o colega Bruno de Pequim. O Irã não é um país com grandes reservas de petróleo. Tem países que têm muito mais reservas. O Irã é um país que demonstrou para países tipo potência média que podem fazer do petróleo uma forma de criar novas cadeias de valor. Que pode gerar com o excedente do petróleo aquilo que na Venezuela chamava de se livrar da maldição do ouro negro, pegar o petróleo e desenvolver indústrias de altíssimo valor agregado. Esse é um dado. E, por fim, queria fazer valer um pouco do que o contribuinte me pagou para estudar ciência política na URGS, do mestrado e doutorado. Um regime foi o que o Reginaldo Nasser falou. Um regime é um conjunto de regras, instituições e previsibilidade. Regime não é uma ofensa. Quando não tem regime é que é ofensa, porque é autocracia. Aí, por exemplo, é um país onde um presidente declara uma guerra ilegal sem razão alegada. E esse presidente é suspeito de uma rede de pedofilia. Ou eu estou mentindo? Não. Então, onde não tem Perfeito, regime de Bruno. previsibilidade, nos Estados Unidos. Eu ficaria por aqui, se me permitisse. Com certeza. Muito obrigada pela disponibilidade. Bom trabalho para você por aí. A gente segue se falando, viu, Bruna? Um abraço para você. Vou passar agora para o Bruno Falsi, direto de... Obrigado, beijo, Bruno. Para o Bruno Falsi, agora em Pequim, também para falar um pouquinho sobre essa questão do Estreito de Hormuz, como colocou o Edu Castro, Bruno, por favor. Sim, então, hoje, inclusive, na roda de prensa, na conferência de prensa com a Mao Ning, foi feita essa pergunta a ela sobre a questão da segurança do Estreito de Hormuz, né? E ela falou que é uma zona vital para o comércio internacional, para a China, e pediu para que cessem imediatamente as ações militares, inclusive para evitar que a tensão aumente e prejudique a economia mundial. Então é importante lembrar que essa amizade profunda entre a China e o Irã, ela vem de muito tempo, mas ela também perpassa questões econômicas e geopolíticas, obviamente, né? 3/4 do petróleo da China são importados do Irã e da Venezuela. Incrivelmente, né, os 2 países atacados recentemente aí pelos Estados Unidos, um presidente sequestrado e o outro líder de Estado assassinado, né? Isso tem implicações diretas com a China. Claro que a China, enfim, não está reagindo da forma militar, porque ela não cai nas provocações dos Estados Unidos, nem quer ver o mundo entrar em uma terceira guerra mundial, né? Ela procura solucionar as coisas através da política, através do multilateralismo. Um dos objetivos dos Estados Unidos, inclusive, é destruir a ONU, é destruir esses instrumentos multilaterais, inclusive esse Conselho de Paz do Trump faz parte dessa iniciativa de tentar ser o xerife do mundo, que a China vem acusando os Estados Unidos
já desde o sequestro do Maduro e de tentar emplacar a lei da selva nas relações internacionais, né? Então, esses 3/4 do petróleo são importados junto com a Venezuela e com o Irã, representam, 3/4 do petróleo da China são importados, e 1/3 disso vem da Venezuela e do Irã, né? Então, para você ver a importância das relações entre o Irã e a China. Então, fica muito claro que esse pretexto dos Estados Unidos de invadir o Irã para tentar impedir a construção de uma arma nuclear, enfim, isso é mais uma arma de destruição em massa, o mesmo jargão usado para invadir o Iraque, para derrubar o Saddam Hussein, e no final das contas não tinha nada disso. E a questão é que agora a gente sabe disso antes mesmo do fato acontecer, né? Porque durante as negociações, uma coisa que indignou bastante a China, e a China fala isso sucessivas vezes, em todas as suas declarações, tanto no Amalning hoje, quanto o ministro das Relações Exteriores em seus telefonemas, seja com a Rússia, seja com a França, ou seja com o próprio Irã, ou no Conselho de Segurança da ONU, na reunião de emergência, convocada aí pela China, numa tentativa de resolver a situação de forma pacífica, de apaziguar, de tentar um cessar-fogo. A China e a Rússia convocaram um Conselho de Emergência de Segurança da ONU para tentar resolver essa questão, e isso faz parte do pretexto dos Estados Unidos, que, na verdade, o que está por detrás das ações dos Estados Unidos contra o Irã é a questão da hegemonia que ele está perdendo no mundo frente à China. A China se torna uma potência geopolítica cada vez maior e ele perdeu a guerra econômica com a China, e através da guerra econômica ele não consegue ganhar da China. Então, sua única alternativa é emplacar a lei da selva no mundo, é tentar destruir o multilateralismo, é tentar destruir as Nações Unidas e usar a força para tentar, enfim, impedir o crescimento da China e a perda de hegemonia. E isso foi dito abertamente pelo Hamad Abu Said, que era, enfim, o negociador entre as duas forças, né? Entre Israel, Estados Unidos e Irã. O ministro das Relações Exteriores de Omã, ele desmentiu no dia anterior, ele disse que o Irã estava pronto para não enriquecer, para não guardar enriquecimento de urânio, e que ele estava pronto a aceitar um acordo com os Estados Unidos. E no dia seguinte, os Estados Unidos bombardeia o Irã, mata o seu líder de Estado e leva a uma situação quase que irreversível, porque, enfim, a sociedade iraniana está indignada pelo que é ocorrido, né? Enfim, quem não estaria numa situação dessa? E agora o Irã não quer mais negociar, não há mais negociação depois de ter sido atacado dessa forma. Então, o pretexto por detrás é uma mentira, né? Uma narrativa mentirosa que tem como objetivo, na verdade, atacar a China. O principal alvo dos Estados Unidos é a China. E Israel, enfim, o principal inimigo para a hegemonia de Israel no Oriente Médio, o principal inimigo da luta por hegemonia de Israel no Oriente Médio é o Irã, né? Primeiro eles derrubaram o Iraque, em seguida veio a Síria, e agora o próximo objetivo deles é derrubar o inimigo final, que é o Irã. Então tem a ver com a hegemonia regional do Irã e a hegemonia internacional dos Estados Unidos, que está sendo perdida frente à ascensão chinesa no mundo. Perfeito. Olha só, coincidência, né? A Press TV, que é a imprensa em língua inglesa da TV estatal iraniana, nesse momento repercute o mesmo que a gente. Como a China, o primeiro-ministro da China ali fala que Pequim dá apoio para o Irã por conta da invasão territorial, enfim, por conta da integralidade do território. E a TV com a marca de luto, né? Televisão com a tarja preta na sua tela, televisão chinesa, representando a sensação... Não é a TV chinesa, é a TV estatal iraniana em língua inglesa. Isso. Iraniana em língua inglesa, demonstrando luto para os seus cidadãos. Posso falar uma coisa? Deixa eu só agradecer ao Bruno, ele também está com o horário estourado. Eu queria agradecer, Bruno, mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Vamos manter contato. Uma boa noite para você por aí. Até a próxima. Um abraço.
É um prazer, Thalita, e queria dizer também, uma última informação aqui da China, já que a gente está falando da China, essa semana é uma semana crucial na China, é um momento muito importante. Essa semana vai ser a chamada as duas sessões, onde vão ser decidido o próximo plano quinquenal chinês, começa depois da manhã, em que será, enfim, o socialismo chinês, o socialismo com características chinesas, enfim, é o momento mais importante político do ano, em que será decidido o próximo plano quinquenal, né? O plano quinquenal anterior terminou ano passado, então terão as duas assembleias, o qual estaremos presentes, a Assembleia Popular Nacional, as chamadas duas sessões, a Assembleia Popular Nacional e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Então, quem quiser aí ficar sabendo mais, pode nos acompanhar pela Telesur em português, espanhol e inglês, ou também pelo Brasil de Fato, que também estará presente aí ao vivo, trazendo as notícias em loco sobre os acontecimentos, sobre o socialismo com características chinesas, e que esse sim, pacífico, enfim, respeitador das diferenças no mundo, e que a gente espera que possa finalmente derrocar a hegemonia dos Estados Unidos e a imposição da lei da força e a lei da selva. Vamos ver se a gente volta a se encontrar essa semana, então, com informações sobre esses eventos políticos importantes na China. Beijo, Bruno. Até. Laura. Eu queria só falar um pouquinho sobre... Porque tudo que diz respeito ao Trump diz respeito a show também, né? Quer dizer, ele é um especialista nisso. Ele está, nesse momento, fazendo essa operação desmonte da ONU, né? Porque ele ataca um país soberano em meio a uma negociação que estava para, como disse o Bruno, né? Estava para chegar a um desenlace positivo, né? Com o Irã aceitando grande parte das restrições ao seu programa nuclear. Então, estava tudo encaminhado para que desse certo. Bom, e o Irã e o Trump atacou. A esculhambação do Trump é tão grande, né? Porque ele ataca o Irã sem pedir autorização para o Congresso americano, ataca o Irã quando ele pega e se apresenta como o cara da paz. Ele fez aquele Conselho de Paz, fez a reunião do Conselho de Paz a semana passada. Sim. Agora, o mais louco você veja como o cara é uma loucura. Na semana passada foi anunciado que hoje quem estaria presidindo o Conselho de Segurança da ONU, foi anunciado na quarta-feira da semana passada. Foi anunciado que hoje, dia 2, quem estaria presidindo o Conselho de Segurança da ONU seria quem? Melania Trump. Ah, sim. A primeira vez que uma primeira-dama dos Estados Unidos seria... que presidiria o Durante Conselho um de mês. Segurança da ONU Durante um mês. um Sim. mês, que é o período que os Estados Unidos preside o Conselho de Segurança. Então, você percebe a esculhambação, não é a diplomacia, não é ninguém, é uma modelo, que por acaso é a mulher dele, que não tem nenhuma qualificação para isso, que preside o Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, ele está dizendo para o mundo, banana para vocês. Nós não levamos esse para a negócio... ONU, né? Sim, Agora tem um principalmente Conselho de a Paz para a estrutura. ONU, Não né? levamos vocês a sério. Quem vai Exato. presidir aqui é a minha mulher. Pelo quê? Porque ela é minha mulher. Apenas. E acabou. Deixa eu chamar agora para incrível nossa isso. conversa também o Nasser Khazraj, diretor da Ressala Comunicações, que é um canal dedicado à cobertura sobre o Oriente Médio, o Líbano e as comunidades islâmicas. Nasser, um prazer te receber. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria te ouvir primeiramente em relação a tudo que a gente está discutindo aqui e esse momento do conflito no Oriente Médio com os ataques feitos, inclusive pelo Irã, bases americanas em outros países, mas também por Israel no Irã. Bom dia. Opa, travou, Acho né? que está travado. Achei Então, que ele só estava prestando atenção, mas não. Enquanto a gente recupera, tá? Sim, Uma por informação favor. de agora de manhã, o secretário de guerra lá, aquele acelerado, Hegseth. aquele Pete Hegseth, deu uma entrevista agora de manhã e foi perguntado se soldados americanos iriam entrar na guerra. Sim. A resposta que ele deu, agora não, que seria mais revelar isso, se fosse acontecer, seria uma loucura. Ou seja, pais e mães americanos, né, norte-americanos, Estados Unidos, preparem-se para grandes convocações militares
para verem caixões voltando Sim. com a bandeira norte-americana por cima. Prepare-se. Sim. Quem fez convocações para a guerra foi Israel. Inclusive, eu vi notícia agora pela manhã que me chamou a atenção. Na Bahia, Morro de São Paulo, muitos israelenses deixando o país por conta dessa convocação que foi feita por Israel. E nos últimos tempos agora, muitos falavam sobre a quantidade de israelenses ali na Bahia, aí, principalmente naquela 100 mil, né? Israel chamou 100 mil reservistas e por isso esse deslocamento agora desses israelenses que estavam aqui no Brasil de volta para Israel. Deixa eu trazer informações sobre o luto que acontece no Irã nesse momento, de 40 dias. É um luto nacional pela morte do Ayatollah Ali Khamenei. Milhares de pessoas ocuparam as ruas de Teherã após a confirmação de que o líder supremo foi morto em ataques dos Estados Unidos e Israel. Khamenei assumiu o poder em 1989 como sucessor do Ayatollah Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica e líder da Revolução de 79. Desde então, concentrou aí o controle político, militar e religioso do país, ampliou a influência regional do Irã no Oriente Médio. Ali Khamenei estava em um complexo governamental em Teherã quando foi atingido pelos bombardeios. Segundo relatos, ele participava de uma reunião com altos comandantes militares no momento do ataque. Teherã e Washington negociaram até sexta-feira um acordo sobre o programa nuclear iraniano. E o que aconteceu? Trump, no final das contas, matou os negociadores. E foi isso que a gente observou desde amanhã de sábado até agora. Agora sim, Nasser de volta com a gente. Nasser, me ouve agora. Bom dia. Bom dia. Nasser, quero te ouvir a respeito desse conflito, dos ataques que acontecem no Oriente Médio e como você está interpretando politicamente esse episódio. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite. Eduardo, também. As análises que têm acontecendo. Espera um minutinho, Nasser. O seu microfone está falhando. Eu não sei se ele está próximo de você ou se é o microfone que está falhando mesmo, o som. Deixa eu ver se melhora de alguma forma. Pode continuar, por favor. Ih, travou de novo. Sempre que ele coloca a mão na boca, tá travando. Exato. Eu penso que é pensando, mas acho que travou mesmo, então, né? Enquanto a gente vai esperando, eu também posso agregar, Laura, com relação ao Líbano. Sim. A preocupação, inclusive na imprensa brasileira, por causa da quantidade de descendentes de libaneses que nós temos aqui, deveria ser maior. Sim. Eu me lembro que no momento em que o Brasil foi, daquela explosão que aconteceu no Porto, que não foi uma guerra, foi uma explosão por falta de dinheiro no Líbano, estou falando de quanto? 2, 3 anos atrás, há mais tempo. 4 ou 5 anos, porque o presidente ainda era o Temer. O Temer Michel Temer Lulia, né? E o governador o prefeito de São Paulo, era o presidente do Brasil, que era um descendente libanês, e o Brasil foi retirar a população brasileira e levar mantimentos. Sim. Eu estou vendo pouco espaço para um noticiário que deve interessar muito aos brasileiros pela gravidade. Sim. O Líbano está sendo atacado por Israel. Hezbollah pela primeira vez, desde que foi, não direi dizimado, porque senão não estaria atacando, mas foi muito atacado. Está respondendo a partir do sul do Líbano, e como disse agora há pouco o Bruno Lima, ali é praticamente uma parte do país que não é mais viável, pelo menos nesse momento, para morada de cidadãos e cidadãs civis. Sim. E isso está chegando a Beirute. Eu estive em Beirute em 2003, era uma cidade espetacular de novo, porque já tinha sido muito bombardeada. Perfeito. E estava em situação muito melhor. Hoje em dia, muito Sim. triste a situação do Deixa eu chamar a atenção para esse mapa que a gente tem na tela, da Al Jazeera, viu? A gente tem as traduções feitas. Mortes no conflito do Oriente Médio até esse momento. A gente no Irã abriu aqui o programa falando sobre essas 555 mortes, sendo que 150 aproximadamente são mortes de meninas, mulheres, professoras, a partir de um bombardeio em uma escola em Minab, que fica no sul
do Irã. Aliás, a Laura já chamou atenção para isso aqui. No sábado a gente conversou com o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe-Palestina no Brasil, a FEPAL, e ele chama atenção para esse caráter genocida de fato. Quando você ataca deliberadamente uma escola de mulheres, de meninas, é um ataque com características genocida. Você está matando aí gerações, né? Mulheres, meninas, por conta de serem jovens, e mulheres que, enfim, são geradoras de vida. Então, 150 meninas e mulheres mortas nesse ataque. E daí temos no Iraque 2 mortos, Líbano 13 mortos, Israel 10 mortos, Jordânia, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita e militares dos Estados Unidos aqui embaixo. A gente tem 4 mortos, 4 feridos, está aí na tela para vocês então. Agora sim, eu tenho Nasser aqui com a gente. Nasser, tomara que o áudio funcione dessa vez e a conexão também. Vamos lá, brevemente, eu sei que você tem outra entrevista daqui a pouquinho, então vou deixar o tempo com você para você dar uma avaliação sobre esse conflito de hoje. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. E, bem, a gente está acompanhando, bastante apreensivos, saber como essa loucura americana possa terminar, né? Se eles podem, enfim, chegar à consciência e à convicção de que estão muito errados na maneira de agir, impondo suas decisões no estilo de vida de outros povos, né? Atacaram o Irã mais uma vez no meio de uma negociação. O Irã já tinha informado que não ia deixar barato dessa vez, ia atacar diversas bases americanas, cumpriu o que disse, então isso já é um sinal de que os iranianos não estavam blefando, está atacando em peso, já tem uma base americana fechada, né, que saiu de operação no Kuwait, 3 caças americanos derrubados, prejuízos em bilhões de dólares para os Emirados Árabes, esses países que cedem aos governos americanos em tudo que eles querem. Inclusive, eu considero essa guerra uma guerra financiada por eles. Não sei se vocês lembram, ano passado, quando o Trump fez as visitas e colheu ali os bilhões de dólares dos países do Oriente Médio, do Golfo, com certeza foi para financiar essa guerra e segurar os prejuízos, né? Portanto, chegou a hora, né, dos países árabes também terem uma consciência de que esse aliado não está nem aí com eles, né? Hoje de manhã eu estava vendo algumas análises de autoridades dos países do Golfo reclamando, se queixando contra os americanos de que eles tinham sido abandonados, aqueles radares, aqueles sistemas antimísseis, né? Tudo estava sendo direcionado e focado para proteger o Israel e não a eles, né? Então, a gente está mediante a uma situação, eu acho que mediante a uma nova ordem mundial. Eu acho que tem dois divisores de água que aconteceu ali no Oriente Médio. Um, em 79, quando aconteceu a Revolução Islâmica do Irã, essa revolução mudou a geopolítica da região. E a segunda, essa guerra que está acontecendo agora, eu acho que tem muita coisa para mudar no mundo inteiro a partir desse momento. Perguntas rapidamente, Laura, Edu? Eu quero. Eu queria perguntar para vocês o que você acha, porque a gente está vendo 555 mortos no Irã versus 10, 13, nenhum. Bom, mas, no entanto, o número de países envolvidos é gigantesco. E o governo do Irã não parece estar disposto a se entregar. Sim. Qual a possibilidade disso escalar para um conflito nuclear? Para pegar e aí sim derrubar o governo pela força de um artefato nuclear? Olha, assim, a gente está aqui no Ocidente, infelizmente, a gente está muito iludido com uma ideia de que o governo e o Estado e o regime pode ser
modificado por meio de uma guerra. Na verdade, é uma narração que o Ocidente costuma colocar, infelizmente, na mente para justificar essas ações. Eu não acho que há uma grande chance. Na minha opinião, eu acho que o Irã vai lutar até o final, até a última bala, até a última gota de sangue e não vai ceder. E até mesmo os conflitos internos que poderão ocorrer, o Irã vai. O Irã estava preparado, na verdade, Laura, para essa guerra. Né? O Irã já está se preparando para essa guerra há um bom tempo. E essa situação não é uma situação que o Irã não vai atacar sem ter as condições de poder levar isso por um bom tempo. Não sei se vocês lembram aí a guerra do Irã e Iraque, duraram quase 8 anos. E na época o Irã era um país, a República Islâmica do Irã era um país recente, tinha apenas um ano de revolução, o Estado, o regime dos ayatolás, como o Ocidente gosta de chamar aqui, tinha apenas um ano. E o Irã lutou por 8 anos, não abriu mão de nenhum metro do seu território, lutou com o que tinha e saiu vitorioso, não cedeu à pressão do Ocidente e nem à guerra. Portanto, eu acho que vai acontecer o mesmo. Hoje é muito diferente de 37 anos atrás. Eu vivi essa época no Irã, eu estava durante a guerra, eu era uma criança, né? Mas eu lembro muito bem como era a vida. Hoje o Irã está muito mais forte, hoje o Irã tem aliados, hoje o Irã tem independência em muitos assuntos, tem drones, tem mísseis, enfim, a situação do Irã hoje está muito diferente. Eu acho que tem toda a condição, não é o que o Irã talvez deseje, mas o Irã pode levar essa guerra para muito mais do que o Ocidente, americano, europeus conseguem aguentar. Perfeito. Nasser, muito obrigada pela disponibilidade. Vamos manter contato, mas eu agradeço desde já. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Até mais. Até. Vamos lá, vamos sair um pouquinho de guerra? Qualquer atualização eu volto a informá-los, Só a uma coisa, nossa Thalita, audiência. você viu que essa televisão aí, até estava perguntando do que canal é esse? Press TV. A Press Press TV é o serviço em língua inglesa da mídia estatal iraniana. Mas é muito. Vocês viram que tinha uma palavra de ordem ali, a voz dos sem voz, dos que não têm voz. Olha É o slogan do canal. Muito legal, cara. Perfeito. É a Spam TV do Bruno Lima, que é o serviço em língua portuguesa da TV estatal iraniana, e a Press TV, que é o serviço em língua inglesa da TV estatal iraniana. E a gente está de olho nos dois aqui, por conta dessas atualizações que vêm desde a fonte. Fazemos isso muito mal nos canais brasileiros. Né? Eu sempre cito aqui. Nós não. Não nós aqui. Sim, mas eu entendo que você coloca. Assim, a imprensa brasileira, o que a gente está vendo na grande imprensa vai ser um porta-voz, de fato, dos Estados Unidos. Esses slogans, eu gosto muito, cito bastante, da 750 AM da Argentina, que é ligado ao Página 12, né? O Página 12, que é objetivos pero não imparciales, né? Que eu gosto muito disso, porque ninguém, esse bordão é ótimo, ninguém é em 100% imparcial e muito menos isento. Exatamente. O negócio é ser honesto. É ser honesto e declarado. A gente declara que temos lado sim. A gente está ao lado dos trabalhadores, da defesa dos direitos humanos, da defesa da democracia. A gente tem lado certo aqui sim, viu? Vamos lá, eu vou deslocar nossa conversa para o mundo do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho recebe, a partir de hoje, o Congresso Internacional Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea. Em Brasília acontece. Esse evento vai até o dia 4 de março, reúne especialistas para debater os desafios do trabalho no século XXI, como o impacto da tecnologia, precarização, novas formas de emprego. A gente vai conversar sobre tudo isso agora com o ministro Augusto César Leite de Carvalho, do TST. Vamos falar sobre esses principais temas desse encontro que estão presentes na nossa sociedade hoje, né? O ministro também é diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Boa tarde, ministro. Um prazer recebê-lo por aqui no TVT News, primeira edição hoje. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né, Thalita? Estamos virando aí o nosso turno.
E nós aqui que agradecemos a possibilidade, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse nosso congresso, né, que é um congresso que envolve uma atividade formativa de juízes, né, de formação de juízes, mas nós resolvemos que durante 2 dias nós expandiríamos essa nossa conversa, esses nossos debates, essas nossas discussões para toda a sociedade, para todos os atores sociais que quisessem participar, pesquisadores, investigadores, imprensa, enfim. Nós queremos discutir sobre as novas formas de trabalho. Perfeito. Aliás, eu vou fazer essa primeira pergunta e passo depois para a Laura e Edu, que me acompanham aqui no estúdio, mas eu queria que você elencasse na sua avaliação quais são esses principais desafios postos no mundo do trabalho hoje e como o Congresso vai guiar essas discussões. Em verdade, esse debate não é um debate brasileiro, né? Evidentemente que nos últimos 50 anos, pelo menos nos últimos 50 anos, nós temos aquilo que normalmente se chama de horizontalização da atividade econômica, então há uma intensificação de processos de terceirização, de processos produtivos que se utilizam de um trabalho que não está hierarquizado, né? Não está dentro daquele cronograma ou daquele programa de ação que era visto no começo do século XX como alguma coisa revolucionária. Então, só que a isso se soma hoje toda a influência da tecnologia da informação e mais recentemente, a influência da inteligência artificial. A inteligência artificial que não só invade as nossas vidas, evidentemente que todos nós, as nossas rotinas, de algum modo, estão sofrendo interferência da inteligência artificial, mas no mundo do trabalho isso se intensifica significativamente. Basta lembrar o trabalho plataformizado. Quer dizer, o mundo todo está tentando entender qual a melhor regulação para o trabalho que se desenvolve por meio de aplicativos, né? Os exemplos mais claros, mais próximos, são dos motoristas, dos entregadores, mas as plataformas digitais estão nos cercando e nós nos utilizamos dela. Há uma utilidade muito interessante, mas isso não pode significar precarização do trabalho, isso não pode significar violação ao princípio maior, que é o da dignidade da pessoa humana. E como o mundo todo está discutindo isso, a gente quis trazer o mundo para aqui, né? Durante esta semana, principalmente esses 3 dias, hoje teremos abertura, mas na terça e na quarta, nós teremos conferencistas, painelistas, palestrantes, professores, pesquisadores de vários lugares do mundo. Alguns, inclusive, não conseguiram chegar a tempo, mas enviaram vídeos em que depõem, né, trazem seu testemunho a respeito de como os seus países têm enfrentado essas questões. Nós estamos abrindo esse debate porque entendemos que realmente é um debate atual. O trabalho humano, né, se insere em nossas vidas de uma forma muito intensa e o Tribunal Superior do Trabalho, a Escola Nacional de Formação de Magistrados, se sentiu nessa obrigação de compartilhar esse debate. Perfeito. Laura Capriglione e Eduardo Castro comigo aqui no estúdio. Vou passar para eles para apontamentos, questionamentos para o ministro também. Laura, por favor. Boa tarde, ministro. Eu sempre fico muito curiosa sobre essas experiências novas de como regulamentar esse trabalho em plataformas. Aqui em São Paulo, a gente teve as famosas, o break dos aplicativos, em que eles pegaram e pararam a cidade desfilando dezenas de milhares de motos pela cidade toda, protestando contra as condições de trabalho a que eles eram submetidos. Mas depois essas manifestações refluíram e hoje em dia a gente não tem mais essas manifestações. Eu queria saber o que é que aconteceu. As plataformas passaram a pagar mais, melhoraram as condições deles ou simplesmente houve um desmonte da mobilização? E a segunda pergunta é: quais são as experiências mais bacanas que o senhor conhece e que têm dado resultado para melhorar as condições de vida desses jovens que, enfim, trabalham tanto e muitas vezes são expostos a condições muito degradantes?
Veja lá, na verdade, o break dos APs ele é interessante sob o ponto de vista até sociológico, porque ele revela um momento em que uma categoria que não está organizada como se organizava antigamente, organizavam as categorias em torno dos seus sindicatos, né? Como nós temos um trabalho de pessoas que estão dispersas, cada uma realizando, né, a sua atividade em sua motocicleta, em sua bicicleta. É difícil eles se organizarem, eles se unirem, eles dizem isso, eles afirmam isso. Então, você não tem com quem manter essa interlocução. O sindicato ele permite essa interação entre o tomador do serviço e o trabalhador se realize por meios institucionais, né? O que não acontece quando você tem entregadores que se organizam espontaneamente ali e tal. Mas é verdade que também se tem conseguido, não apenas no Brasil, mas em outros países, as plataformas têm percebido que algo como uma remuneração mínima, um tempo maior, um tempo máximo de conexão e um tempo mínimo de desconexão, né, são absolutamente necessários para que a gente não tenha uma precarização absoluta, né, nesse novo meio, nessa nova condição de trabalho. Se nós formos observar como essa matéria, esse tema tem sido tratado no restante do mundo, nós vamos perceber. Vou citar dois exemplos, né, que têm a ver com realidades mais próximas a nós e de países cujos professores, alguns professores, né, estão vindo conversar conosco. O que aconteceu na Califórnia, né, em que você tem uma lei disciplinando que a relação de trabalho será, por meio de aplicativos, será uma relação de emprego. Isso é submetido a um referendo popular na penúltima eleição presidencial e é derrubado no referendo e, na sequência, a Suprema Corte né, dali da Califórnia, ela se manifesta, ficou em suspenso ali. Mas, se você olhar a União Europeia, acontece o inverso, né? A União Europeia, no último semestre agora, né, no final do ano, deliberou, aprovou uma diretiva que é uma norma internacional, né, para valer para os 27 países que integram a União Europeia, uma diretiva que presume a relação de emprego nesses casos, não em todos, mas nesses casos em que a plataforma gerencia por meio de algoritmos, né, precifica, que sanciona ou premia as relações de trabalho que se desenvolvem por meio, né, desses aplicativos. E hoje, para os países da União Europeia, há essa presunção de emprego, e na Espanha aconteceu algo que se adiciona a isso. A Espanha criminalizou a abstenção do empregador, da plataforma. Se ela não reconhece como empregado, ela incorre em crime, na verdade, os seus dirigentes, né, incorrem em crime. E agora, as grandes plataformas, que muitas vezes ameaçam sair do país, né, se houver qualquer regulação, essas grandes plataformas celebraram acordos lá na Espanha para que esse reconhecimento de emprego ocorresse propriamente. Então, é interessante a gente trazer essa experiência, porque não se trata de uma coisa ilusória, de outro país que vive outra cultura, não, eles estão vivendo a mesma realidade nossa, e eles estão avançando num sentido aparentemente diferente daquele que está sendo levado a efeito aqui no Brasil, com um protagonismo do Poder Judiciário muito forte, né, em nosso país. Perfeito. Eu, como jornalista, estou muito preocupado com a decisão que será tomada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à pejotização. Porque a minha categoria profissional, se a pejotização for completa, tudo for liberado, a minha categoria vai acabar. Vai acabar. Como categoria profissional, ela será dizimada. Quero saber se o senhor está preocupado não só com a relação aos jornalistas, mas com outras categorias também, a partir da decisão que o Supremo pode tomar. Quando a gente fala em pejotização, é curioso. Outro dia eu estava conversando com o ministro do Supremo, inclusive, sobre isso. Porque nós sempre utilizamos pejotização como um termo que tinha um sentido pejorativo. Na verdade, ele era denotativo de fraude, né? Era aquela situação em que você tinha uma relação de emprego, trabalho pessoal, subordinado, oneroso, não eventual. Havia um emprego caracterizado, mas uma contratação
fraudulenta, uma contratação que simulava uma relação jurídica de outra natureza. Mas, de repente, essa palavra entra no nosso léxico como se fosse algo que significasse um novo tipo de relação jurídica. Tá? O que nos inquieta muito é que, quando a gente fala de identificar qual a natureza da relação jurídica, nós temos como princípio, e não é um princípio que está prevalecendo no Brasil, é um princípio que está nessa diretiva que eu me referi agora, da União Europeia, está no direito comparado, como a gente chama, no direito internacional, que é o chamado princípio da realidade dos fatos, o princípio da primazia da realidade. Então, o que importa não é o modo como você formaliza o contrato, é o conteúdo do contrato. Se esse conteúdo de um contrato é um contrato de emprego, há emprego ali, há contrato de emprego e, portanto, todas as pessoas envolvidas naquele processo, como trabalhadores, vão ter todos os direitos que foram historicamente conquistados pelos trabalhadores empregados. A gente está falando de trabalhadores que podem ser pais e terão assegurada a sua licença paternidade, de trabalhadoras que podem ser mães e poderão ter assegurada a sua licença maternidade, a sua estabilidade durante todo esse tempo enfim, né, de diferente, né, que a trabalhadora mulher vive, né, durante todo o seu tempo de aleitamento, de amamentação, trabalhador que pode sofrer um acidente de trabalho, se essa adversidade acontecer, ele vai estar protegido, o trabalhador que tem expectativa de uma previdência social. Quer dizer, é muito triste nós vermos que, muitas vezes, esse discurso de que a CLT tem a ver com uma subcategoria de trabalhadores, ele é introjetado, inclusive na nossa juventude, como se, na verdade, ele não significasse uma grande conquista, uma conquista civilizatória. Né? As pessoas podem exercer plenamente a sua dignidade, a dignidade de pessoas, de trabalhadoras e tal, enquanto empregados. Né? E quando você pensa numa pejotização que passa a ser uma opção, uma alternativa, né? O empregador pode contratar como empregado ou como pessoa jurídica, evidentemente que todo o sistema ele se desmonta com um impacto que não tem a ver apenas com esse impacto ético a que nós estamos nos referindo. Também com impacto na ordem tributária, né? Um rombo na Previdência Social, desmonte de todo o sistema de financiamento imobiliário, né, que tem a ver com o FGTS, todo o sistema de assistência social. É disso que a gente está falando também. Não é? Embora a gente não deva apenas falar, né, sobre esses impactos econômicos quando a gente trata da desconstrução de toda uma rede de proteção social que foi conquistada no Brasil nos últimos anos. Perfeito. Eu queria finalizar com uma última pergunta, ministro, sobre essa discussão que se dá hoje na nossa sociedade sobre o fim da escala 6x1 e como ela tem chegado até o Congresso, tem caminhado a passos lentos, né? E trago, inclusive, uma notícia de hoje, líderes da oposição, eles começaram a traçar estratégias aí para barrar o avanço dessa discussão no Congresso. A gente trouxe na semana passada aqui o parecer, inclusive, de líderes partidários que vão fazer de tudo para que, de fato, essa discussão não avance no Congresso. Uma dessas medidas de estratégia seria um longuíssimo período de transição para a redução da jornada de trabalho. Então, assim, seria a conta-gotas essa redução. Eu queria uma avaliação sua a respeito desse debate, da necessidade de se declarar o fim da escala 6x1 e de redução de jornada de trabalho, tendo em vista, inclusive, outros exemplos no mundo, em países que têm jornadas muito menores que do Brasil. Evidentemente que esse tema, Thalita, é um tema de política legislativa, né? E nós ficamos mais na torcida, evidentemente, né? Claro, do que na expectativa de interferirmos. O Poder Judiciário vai aguardar aquilo que for decidido, for deliberado no âmbito do Congresso Nacional. Agora, existem alguns componentes que são de conhecimento geral, por exemplo, a nossa carga horária semanal, segundo a Organização Internacional do Trabalho, é de menos de 40 horas. Né? Para uma boa parte, para a média dos trabalhadores, isso talvez nem interferisse tanto assim. Nós podemos considerar também que, em 1938, os Estados Unidos estabeleceram talvez das únicas leis
trabalhistas que eles têm. A gente sabe que o sistema federativo é muito aguçado, né, nos Estados Unidos. Mas, em 1938, eles, durante o período do Roosevelt, né, New Deal, etc., eles editaram uma lei que está em vigor até hoje, né, que é a Fair Labor Standards Act, que estabelece a jornada de 8 horas, a carga horária semanal de 40 horas, não é? Para os trabalhadores desse país que, convenhamos, não tem, né, não é o modelo de regulação, de proteção social, etc. Agora, toda vez em que você tem alguma discussão a respeito de assegurar direitos e assegurar novos direitos, especialmente, vem sempre essa ameaça, né? Esse argumento ad terrorem, né? De que nós teremos a eliminação de postos de trabalho, em que nós, né, teremos um prejuízo muito grande para a atividade econômica e tal. Eu penso que o jornalismo investigativo vai ter um papel muito importante aí, né, para talvez desvelar alguns desses argumentos, né, que, em termos comparativos ou, né, a partir de evidências empíricas, talvez não se confirme assim. Perfeito. Vamos finalizar com um convite por parte do senhor para quem quiser acompanhar esses debates enfim, e participar de alguma forma dessas conversas que acontecem relacionadas ao trabalho, pode ser? Claro, claro. E, mais uma vez, agradecemos o nosso congresso, a parte aberta dele, né, vai se desenvolver a partir de hoje à noite. Várias autoridades, né, manifestações dos vários poderes da República, né, que vão se manifestar a respeito do nosso tema, a abertura dos trabalhos. A partir de amanhã, nós temos vários painéis que vão tratar desses temas que dizem respeito à precarização do trabalho, trabalho pejotizado, né, para usar a expressão que está em voga, trabalho que, de alguma forma, sofre interferência de inteligência artificial, tudo que diz respeito à sustentabilidade do ambiente de trabalho, esses temas que estão na ordem do dia e que nós precisamos mesmo debater. Nós queremos abrir esses debates, como as inscrições para o comparecimento, né, para a presença, né, aqui no nosso congresso, já se esgotaram, né, já não há mais. Nós estamos abrindo para que, por meio do YouTube, todas as pessoas interessadas possam ter acesso e possam participar de algum modo dessas discussões. Perfeito. Ministro, muito obrigada pela sua presença por aqui com a gente. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Um abraço e obrigado aos três. Obrigado a todos. Até, muito obrigada. Só lembrando o Congresso de Diálogos Internacionais, Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea, que reunirá especialistas do Brasil e do mundo para debater os principais desafios das relações de trabalho neste século, acontece no Tribunal Superior do Trabalho de hoje até o dia 4 de março, em Brasília. Seguinte, segunda-feira a gente dá início aqui na TVT ao mês da mulher, celebrado no dia 8 de março, mas o mês todo de março a gente sempre celebra essa data. Ao longo da nossa programação no canal 555 em todo o Brasil, você vai conhecer a nossa campanha Quem é essa mulher?, que apresenta diferentes perfis de mulheres com relatos de vivência, testemunhos. Além disso, atenção especial às nossas cores durante esse mês, lilás e verde, que remontam às lutas do feminismo, por direitos, pela igualdade das mulheres. A gente dá o pontapé inicial da nossa campanha com um trecho do depoimento da Andressa Oliveira, que é servidora pública e que você conhece agora. Meu nome é Andressa Oliveira, eu tenho 48 anos, vou fazer 49 esse ano. Eu sou servidora pública e também sou ativista dentro de algumas causas aí por justiça social. Eu sou uma mulher evangélica que amo a minha fé, amo Jesus, me identifico muito com essa vivência religiosa, com a vivência também da comunidade cristã,
Me faz muito bem a igreja, ir aos cultos, isso eu sempre me identifiquei muito. Fui criada na igreja, nunca tive nenhuma outra experiência religiosa, mas ao longo do tempo, obviamente, a gente vai tendo experiências de vida que vão agregando a gente, né? Então hoje eu sou uma evangélica que alguns podem chamar de progressista. Sou do movimento negro evangélico, então a gente luta contra o racismo em todas as suas expressões. Muito do meu olhar e da minha luta hoje por justiça no mundo, dentro dos espaços de militância, na verdade eu aprendi com Jesus, né? Então acho que eu me identifico por isso. O mês da mulher, ele é importante para reflexões. E também da gente se conectar umas às outras, né? Da gente produzir esse momento da gente estar se ligando, da gente estar conversando, da gente estar dialogando, independente das nossas diferenças. Porque temos diferenças, nós somos diversas. Não existe um modelo de mulher único. Somos diversas e é preciso que a gente esteja dialogando para caminharmos juntas, né? Não só nesse mês, mas que esse mês fomente, nos estimule a isso. É isso, o slogan é Mulheres Livres e Vivas, viu? Durante esse mês todo aqui na TVT, você vai acompanhar na nossa programação diferentes mulheres relatando, dando depoimentos sobre suas vivências, tá certo? É isso, curte junto com a gente. Para finalizar, eu vou voltar brevemente a falar sobre guerra, viu? Novos ataques iranianos foram relatados contra uma grande usina de gás no Catar e na Arábia Saudita, onde um incêndio em uma refinaria de petróleo está sob controle nesse momento. O preço do gás nos mercados internacionais subiu acentuadamente, em determinado momento chegou a uma alta de 42%. Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no sábado, matando o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. As Forças Armadas israelenses lançaram novos ataques contra Teherã, mas o secretário de Defesa dos Estados Unidos afirmou que não haverá uma guerra sem fim. No Kuwait, 3 caças dos Estados Unidos caíram no que os militares americanos disseram ter sido um aparente incidente de fogo amigo. Um dos aviões despencando ao solo foi registrado em vídeo. Só queria chamar atenção para isso também, em relação ao timing, né? Essa linha do tempo dos ataques dos Estados Unidos com base no petróleo. Porque a gente teve os Estados Unidos atacando a Venezuela e garantindo, assim, petróleo barato antes de atacar o Irã, sabendo que o preço vai subir demais. Então, assim, a gente tem que levar em conta toda essa linha do tempo como uma estratégia, de fato. Não foi assim, do nada, que esse sequestro foi feito, agora esse ataque é feito. Há uma linha do tempo com uma estratégia de fato, entrar em guerra com o Irã neste momento. Então, só queria chamar atenção para isso. Só para fechar, as informações agora de manhã, 78 dólares e 40 centavos o preço do petróleo no barril tipo Brent, que é a referência internacional. Começou a sexta-feira em 72. Estamos em 78,5. Sim. Outro fato que me chama atenção também, só para repercutir aqui com vocês, a gente tem todos esses países no Oriente Médio com bases militares sendo atacadas, mas sem revidar, sem entrar de fato nessa guerra e atacar o Irã, né? Porque sabem que de fato os ataques serão nos Estados Unidos em bases presentes ali nesses países. Então isso também segura um pouco essa escalada do conflito na região, quando a gente percebe que de fato eles não estão entrando na guerra, estão sim aguardando esse bombardeio que é feito em território estrangeiro, americano, dentro dos seus próprios territórios. Laura? Olha, eu acho que a resistência do Irã será grande. Sim. A resistência da Venezuela está sendo grande, a resistência do Irã será muito maior. Primeiro porque é um país muito mais coeso, com uma economia muito mais complexa, com um clero iraniano que funciona como uma solda social super importante. O meu grande receio é o seguinte, os Estados Unidos têm medo de colocar forças terrestres. Por quê? Por que tem medo de colocar forças terrestres? Porque essa cena que o Edu se referiu, dos esquifes, dos cadáveres, dos caixões americanos chegando nos Estados Unidos, dentro dos aviões, é muito desmoralizante. Então, o meu medo é que, diante da incapacidade de entrar no território, eles tentem pôr
os Estados Unidos e Israel tentem colocar o Irã de joelhos através do lançamento de algum artefato nuclear. Os tais dos táticos, né? Os tais dos artefatos táticos, que não são aquele potencial destrutivo absurdo, mas ainda assim causam uma tragédia nesses locais. Olha, a fala do Trump, nesse momento, a CNN, ele diz que uma grande onda ainda está por vir na guerra com o Irã. Bom, a gente sabe que apesar do Trump ser um cara que fala e desfala e tal, não sei o quê, todas as ameaças de guerra que ele está fazendo, ele está cumprindo. Sim. Contra a Venezuela foi, contra o Irã, contra o Irã. Primeira vez, segunda vez. Sabemos que está em gestação a invasão de Cuba. Sabemos que no fundo, o inimigo é a China. Ele está querendo secar as fontes de combustível e matéria-prima da China. Então a gente sabe que é o seguinte, é o cara que quer retomar a iniciativa no planeta. E esse cara não tem freio moral nenhum. Aliás, para a gente ficar esperto agora nos próximos dias, secar a fonte de combustível e de matéria, né? Combustível ele está secando com petróleo, mas lembrando que o Brasil é o país que mais tem terras raras no mundo. Surgiu uma boataria nesses últimos dias de que a China teria uma base militar aqui no Brasil. E isso pode alimentar, como a gente sabe, ele se alimenta de mentiras. Isso é um boato. É um boato. Mas eles não Exato. estão nem aí para boatos. Eles basta a justificativa. E cortaram a cabeça do comando, mas deixaram o corpo na Venezuela. Cortaram a cabeça no comando e o corpo está lá no Irã. Isso falando do comando, evidentemente. Sim. Se pode nesses dois países, Cuba vai ser o próximo. Né? Cuba será o próximo para fazer o Marco Rubio, lá candidato a presidente forte. A Europa que se ligue, porque já caiu bomba no território da União Europeia. Chipre, nesse final de semana. Lá era a base britânica. Caiu. Sim. Caiu. E preocupação dos americanos com essa escalada é porque americanos morrerão fatalmente, militares, nas bases que estão instaladas pela região. Sim. Então, acredito que escalar a guerra, obviamente, que vai trazer um impacto horroroso para o Irã, só que também vai trazer impactos não só para os países satélites ali, os proxies americanos, inclusive o Israel, como também para outros países que teoricamente não estão ligados a isso. E o último fato, para terminar nosso programa hoje, Lula tem encontro com Trump, agora no começo de março. Então, vamos ficar ligado, porque é num momento em que uma guerra está acontecendo. Vamos ficar ligado nisso tudo. Muito importante. Laura, Edu, beijo para vocês. Até amanhã voltamos com essa cobertura também sobre guerra, viu? Pessoal, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Eu tô com o Antônio 7479, falou sobre esse boato que está rolando, né? Uma base conjunta de ciência Brasil e China aqui no Brasil. Exatamente, Antônio, é isso aí. Emília Elias aqui comigo, Valdir Cosmo, Malu. Pessoal, Letícia Santos, muito obrigada pela companhia. A gente volta amanhã nessa cobertura do conflito, dessa guerra que acontece no Oriente Médio, mas também trazendo mais sobre política nacional e internacional para você por aqui, tá bom? Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem segunda edição com Dom Ernesto aqui à frente. Fique ligado em atualizações e mais notícias. Um beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau.